meus amigos? Olá, vamos ver como funciona o equipamento PK60. Essa máquina você tem que fazer a ligação 220 monofásica, aterrando a máquina de preferência. E vamos ver como que nós ligamos a máquina. Posso fazer a ligação no 220 monofásico, uma tomada de 20 amperes. Nós ligamos a máquina na chave geral. Temos que aguardar aproximadamente 20 minutos para que as temperaturas se aproximem da temperatura real. Enquanto a temperatura vai aquecendo, já dá pra gente colocar a bobina na máquina. Colocando a bobina. Para colocar a bobina é necessário posicionar essa alavanca para o lado direito, batendo para baixo, a gente solta essa alavanca facilmente. E aí a gente coloca a bobina. Para a gente montar a bobina na máquina, temos que verificar primeiramente a posição de sentido do filme. Ele sempre sai do lado direito para o lado esquerdo, sai sempre por baixo. A gente encaixa essa bobina no nosso suporte fixo. Encaixamos o suporte fixo com a posição correta. Aí nós vemos que a nossa trava, a gente tem que colocar ela posicionada para o lado direito, ela toda para baixo. Aí eu encaixo a minha trava. Eu tenho que me certificar de que essa trava ela está bem firme na bobina. Então eu tenho que dar uma batida de leve para dentro e uma batida de leve para cima. Feito isso, é necessário verificar se a bobina está travada realmente. A bobina não pode trabalhar patinando dessa forma. Se a bobina trabalhar dessa maneira, a máquina não vai ter um bom funcionamento. Então é muito importante, quando a gente colocar a bobina, verificar se realmente a bobina está bem travada. Vamos passar. Aqui no caso ela está bem travada, é hora de passar o nosso filme. Eu saio com o meu filme por baixo, como eu disse, passo no freio. Do freio eu venho direto para o rolete de fotocélula. E por último, no meu rolete de ajuste de embalagem. Aí, feita essa passagem nos roletes, é necessário passar no formador. Para a gente passar o filme no formador, é necessário abaixar essa alavanca. Essa alavanca é uma alavanca de trava do filme. Eu abaixo a minha alavanca, passo o meu filme de uma maneira que eu consiga pegar o filme do outro lado do formador. Eu vou tomar um devido cuidado aqui agora. Eu vou pegar uma pontinha do filme, vou trazer para o meu lado, para um lado do formador, e a outra pontinha aqui eu vou levar para o outro lado do formador. Feito isso, eu venho puxando o meu filme aqui. Ele vai formando o tubo. Eu venho puxando o meu filme, ele vai formando um tubo para mim. Passei minha bobina, já formou o tubo bonitinho. Eu posso levantar a minha alavanca para travar o meu filme. Levantei a minha alavanca, o filme está travado agora. E aqui está passada a minha bobina. É dessa forma que se passa a bobina. Ok? No bobineiro nós temos alguns roletes importantes. Esse nosso rolete, que é o primeiro rolete, a gente chama de rolete do freio. Por quê? Porque na medida que vai puxando o filme, ele vai soltando a bobina. Na medida que para de puxar o filme, ele faz a função de freio, parando a bobina não ficar girando constantemente. Nós temos o nosso segundo rolete, que é o rolete do sensor de fotocélula. Esse aqui é o nosso sensor de fotocélula. A função desse sensor, ele emite um foco de luz que faz a leitura da nossa marca de fotocélula. Então quando passa a nossa marca na direção do foco de luz, acende-se um LED laranja aqui no final do sensor, mostrando pra gente que o sensor está lendo corretamente a marca da fotocélula.
último, nós temos o nosso rolete de ajuste da embalagem. Esse rolete, ele tem a função de apertar ou folgar mais a nossa embalagem. Se nós levarmos esse rolete para o lado direito, a nossa embalagem ficará mais folgada. Se nós levarmos esse rolete para o lado esquerdo, a embalagem fica mais apertada. Esse movimento de levar para o lado direito ou esquerdo é feito através desse parafuso. Temos que usar uma chave 13, soltar o parafuso, trazer o rolete ou para trás ou para frente, até a gente encontrar a posição adequada para a nossa embalagem. Esse é o funcionamento dos roletes. Geralmente eles saem já ajustados de fábrica. Feita essa passagem de bobina, a gente já verifica que a nossa temperatura, as nossas temperaturas já estão próximas do ideal. Como é que funciona isso aqui? Funciona da seguinte maneira: nós temos uma leitura na cor branca e uma leitura na cor verde. A leitura na cor verde nós chamamos de leitura programada. E a leitura na cor branca nós chamamos de leitura real. Por isso que a leitura da cor branca é quando a gente liga a máquina, ela aparece uma temperatura ambiente para a gente. Tá? Nós temos solda longitudinal e temos também a solda transversal. O que seriam essas soldas? Mostrando aqui a nossa embalagem, fica fácil da gente entender quais são essas soldas. Aqui na parte inferior da embalagem, nós temos uma solda que chamamos de solda longitudinal. Ela é feita nessa área aqui da máquina. Então aqui tem um determinado calor. E essa temperatura é controlada nesse controlador de temperatura aqui, da solda longitudinal. Nós temos também essas outras duas soldas aqui, que chamamos de solda transversal. Essa solda, ela faz a solda e o corte da embalagem para separar uma embalagem da outra. A temperatura dessa solda é realizada nesse controlador de temperatura, na solda transversal. É importante a gente entender que temperatura mais velocidade de trabalho são diretamente proporcional, ou seja, se nós estamos trabalhando numa velocidade de trabalho lenta, vou fazer uma pequena demonstração. Obviamente que o tempo de contato da nossa superfície, o tempo de contato da nossa superfície quente com o filme, ele aumenta, porque nós estamos numa velocidade lenta. Logo, se estamos numa velocidade lenta, a temperatura tem que ser mais baixa. Se aumentarmos a velocidade bruscamente da máquina, o tempo de contato diminui e possivelmente temos que aumentar a temperatura das duas soldas. Eu recomendo que se trabalhe com a temperatura finamente. O que seria isso? Nós sempre aumentamos essa temperatura de 3 em 3 graus. Então, como seria isso? Nós olhamos para a nossa embalagem, vemos se está selando bem as duas soldas. A solda que não está selando bem, ela precisa mais temperatura. Então iremos verificar qual é a solda que não está selando bem e aumentar 3 graus. Se não chegar aos 3 graus e não selar, mais 3 graus. E assim até chegar na temperatura desejada, tanto para a solda longitudinal como para a transversal. Lembrando que geralmente o técnico já deixa uma temperatura bem próxima do que vocês vão trabalhar constantemente na fábrica de vocês, tanto na longitudinal como na transversal. Aqui abaixo dos controladores de temperatura, nós temos uma chave na qual nós desligamos os controladores de temperatura. Em qual ocasião é necessário usarmos essa chave? Eu recomendo que
somente se você for usar uma bobina que solde a frio, que não seja uma bobina que sele a quente. Em outra ocasião eu não recomendo nem para eventuais manutenção, porque é perigoso. Então, sempre, se a bobina não for uma bobina de solda frio, sempre manter ligada essas duas chaves aqui, mesmo quando a gente for desligar.